Olá, você acompanha agora o Espaço Rural. Nosso tema hoje são os impactos do uso de agrotóxicos em larga escala, o que ainda é uma realidade no setor agrícola no país e também no Espírito Santo. Nesse cenário, a agricultura orgânica desponta como alternativa para uma alimentação mais saudável. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, desde 2009, o Brasil ocupa a primeira posição no ranking mundial de consumos de agrotóxicos. De acordo com o mesmo instituto, entre os estados que mais consomem defensivos agrícolas, o Espírito Santo ocupa o terceiro lugar. Mas o mercado de produtos orgânicos vem crescendo. Nós viemos aqui ao município de Santa Leopoldina, na propriedade do senhor Ronaldo Carvalho, que há 10 anos trabalha com produtos orgânicos, para saber como é feita essa produção, quais as dificuldades que ele encontrou e encontra até hoje para produzir esse tipo de alimento. Eu trabalho a maior parte com hortifruti, né? A gente tem frutas de estação, mas o básico do nosso trabalho seriam alguns legumes, cenoura, beterraba, rabanete, esse tipo de produção e folhagens, temperos e ervas em geral, e couve, brócolis, alface e vai por aí. Além de vender para creches, restaurantes e feiras na Grande Vitória, Ronaldo fornece produtos para merenda escolar do município e do estado. Ele afirma que a situação poderia ser melhor se algumas limitações fossem corrigidas. São os dois grandes problemas que eu tenho, a mão de obra e comunicação. Eu tenho problemas às vezes, o cliente acha que é falta de atenção da gente para com ele, né, como atendimento, mas não é, a gente não tem esse contato mesmo, eu não tenho um telefone dentro de casa, eu não tenho internet dentro da minha casa. Depois você vai ver onde está instalado meu telefone, está no meio da horta, onde é o único lugar da propriedade que dá sinal de telefonia. O meu telefone está lá no meio da horta e eu estou aqui na minha casa. A internet eu tenho que ir no outro morro que está lá em cima, que pega um sinal de reflexo. Apesar das dificuldades, Ronaldo afirma não ser complicado o caminho para quem deseja se tornar produtor de alimentos orgânicos. O caminho é bem prático. Existe uma certa burocracia no começo, né, para você se documentar e poder registrar isso em papel, em documento, vamos dizer assim. Documentar a mesma coisa, para você comprovar, né, uma certificação. Agora, depois que você se tornou e com a prática, aí flui normalmente. Infelizmente, para a gente que é produtor orgânico, no Brasil a gente tem que pagar para ser produtor orgânico. O que a gente hoje, por exemplo, para eu me manter como produtor orgânico, aí eu tenho que pagar em torno de R$3.000 hoje por ano para eu ter a certificação de produtor orgânico. Quer dizer, por que a gente não recebe esse mesmo valor em incentivo? Por a gente ser produtor orgânico, ao invés da gente ter que pagar para ser produtor orgânico. A produção de alimentos orgânicos exige uma certificadora. Aqui no Espírito Santo, a Chão Vivo concede o selo de mesmo nome aos produtos livres de agrotóxicos. Para receber o selo, o agricultor deve comprovar que a terra utilizada para o plantio está livre de tóxicos agrícolas. Passado esse período de transição da terra, o produtor deve então observar outros cuidados. Isso é uma prática tradicional de quem é produtor orgânico. Você pode se instalar dentro, você pode, por exemplo, estar dentro de uma propriedade muito grande, você fazer só um setor de produção orgânica, só que você vai ter que circundá-lo de quebra-vento para poder ele ficar protegido do que está no entorno. Esse quebra-vento é uma sequência de plantio, que eu, por exemplo, utilizei o hibisco, né, que é uma planta de crescimento muito rápido, e a bananeira, que ela fica mais alta, então dá uma proteção baixa, média e alta de qualquer tipo de contaminação que possa vir via vento. Outro aspecto que distingue a plantação orgânica das tradicionais são os defensivos agrícolas naturais. A gente tem defensivos orgânicos para todo tipo de ataque, vamos dizer assim. Aqui a gente, por exemplo, o mato aqui é nosso parceiro, vamos dizer assim. A gente só tem que lidar a tirada do mato quando a gente vai usar aquele pedaço de terreno. Isso é um tipo de combate. E fora isso a gente tem os nossos defensivos orgânicos. A gente trabalha com algumas coisas que são permitidas, com certificação da gente, que a calda bordaleza, que é um produto contra fungos que a gente usa muito, né, que é a base de sulfato de cobre com cal, que é um produto que vai dar fortalecimento à planta e anticorpo para ela poder estar pronta para a defesa, né?
para autodefesa. E junto com isso a gente usa alguns tipos de extratos vegetais, como o extrato da própria samambaia de tapera, como o extrato de bougainville, que é essa planta aqui. Então, quer dizer, o extrato dessas folhas aqui preparado e a gente misturado isso com a calda bordaleza, a gente aplica, vamos dizer, de 15 em 15 dias na horta, e isso mantém contra-ataque de insetos e a sustentabilidade da planta, com fortalecimento com a calda. Quem conversa conosco sobre o uso de agrotóxicos é Joseane de Castro Vieira, mestrando em agroecologia e representante da Rede Estadual de Agroecologia do Estado. Bem-vindo ao Espaço Rural, Joseane. Eu que agradeço, o tema é muito importante, você escolher esse tema é muito importante para o nosso Estado e para a agricultura brasileira. Pois é, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, dados mostrados na reportagem, o Brasil lidera o ranking mundial do consumo de agrotóxicos. E entre os estados brasileiros, o Espírito Santo ocupa o 3º lugar. Por que o Brasil tem ido na contramão da tendência mundial, que é reduzir o consumo desse tipo de produto? Esse é um estudo que é feito já há vários anos e essa pergunta é retórica, né? Desde o surgimento do uso do químico, né, e dos agrotóxicos que advém da Segunda Guerra Mundial, que quando começou a se adaptar essas armas químicas para usar na agricultura, como desfoliantes ou para matar diluídos, matar insetos, não matar seres humanos, e à medida que foram descobrindo as consequências disso na humanidade, foram se proibindo, mas a gente não entende porquê e é difícil responder, porque tem muitos interesses econômicos, sobretudo, que ainda mantém isso e o Brasil ainda não conseguiu virar essa página, assim como alguns países já fizeram, de proteger principalmente quem consome e também quem aplica esses produtos. A liberação do uso de sementes transgênicas, que são as sementes geneticamente modificadas, e que exigem o uso de grandes quantidades de pesticidas, foi um dos fatores responsáveis por colocar o Brasil na liderança desse ranking do consumo de agrotóxicos? Sim, a chamada Revolução Verde, ela foi baseada em 3 tripés, mecanização forte, uso de químicos e a modificação genética, melhoria genética. Inicialmente se pretendia o aumento da produção, sempre pensando em aumentar a produção, sem interessar a aspectos ambientais. Dá para a condição de máxima produção e o que for preciso, coloca mais adubo, coloca mais, se der doença, bota mais defensivo. Não foi feita uma pesquisa para adaptar as plantas à realidade onde ela é produzida, o que já está sendo feito mais recentemente. Aí agora a gente já tem as opções, e esse passo da transgenia que você lembrou é um passo mais perigoso ainda, que o homem começa a alterar a genética, e sem muitos estudos, e incluir a tolerância a produtos agrotóxicos. Então, acaba facilitando com que os agrotóxicos entrem nas plantas agrícolas e acaba chegando à mesa do consumidor brasileiro. Então, o uso de transgênicos tolerantes a determinados agrotóxicos aumentou o consumo dos agrotóxicos na mesa dos brasileiros. E a longo prazo ainda não se tem não se tem para estudo, isso, porque você pensa bem, mistura-se, por exemplo, o baculovírus, que é um vírus que mata a lagarta, a um gene do milho. Mas o que esse gene novo no milho causa ao consumidor, não se tem estudo. Que tipo de alterações podem acontecer? São práticas recentes. São práticas recentes que mereciam mais estudos antes de terem sido amplamente aplicadas ou autorizadas. E mais recentemente o Congresso Brasileiro tomou uma medida, e espero que isso seja revertido, que é tirar aquele símbolo T de transgênico para o consumidor ter a opção de saber o que é transgênico lá na gôndola do supermercado e o que não é. Que era um símbolo, que era uma obrigatoriedade que a lei brasileira tem, em todos os países tem, e existe um grupo de deputados querendo tirar esse símbolo de transgenia. É um retrocesso, então, isso. É um grande retrocesso e, sobretudo, deixa o consumidor exposto e sem escolha com relação a essa opção de consumo.
O senhor estava falando de alguns países que restringem, limitam, né, bastante o uso de agrotóxicos. O Brasil, além de ser um país onde há o consumo em larga escala, né, dos agrotóxicos, ele também permite que defensivos proibidos em países da Europa e também nos Estados Unidos sejam usados aqui, né? Então, além de consumir muito, ainda consome aquilo que foi proibido, talvez como resultado de pesquisas em outros países, né, que já comprovadamente faz muito mal, né? Foi o que aconteceu com o DDT, por exemplo, né, que foi amplamente utilizado e de repente começou a se encontrar isso, e o efeito disso, né, em várias situações ligadas a doenças foram proibidas. O Brasil demorou 10 anos para proibir, depois que foi proibido na Europa e nos Estados Unidos, demorou 10 anos para começar a proibir aqui no Brasil. E é sempre assim, tem as pesquisas que comprovam o perigo desses elementos químicos, né, e há uma demora. Também os pesquisadores, eu estou fazendo mestrado agora, a gente sabe a dificuldade que tem para poder recurso para realizar pesquisas nessa área, o interesse é muito forte em outros setores para fazer uma pesquisa mais adaptada, e que comprova o efeito disso, é muito difícil. Tem alguns pesquisadores que conseguem desbravar nessa linha, como o professor Pignatti, o professor Aloísio aqui na UFES e vários outros professores que têm sido resistentes, e o professor Pignatti é uma equipe de saúde e trabalho, né, que conseguiu identificar que até hoje o ato de alimentar uma criança, um leite materno, apresenta traços de agrotóxicos em vários locais no Brasil. Porque é resultado da alimentação da mãe da criança, então. Exatamente, que o leite materno acaba concentrando tudo que tem no sangue, né, da mãe, e acaba, se a mãe está contaminada, o ato de amamentar acaba sendo agredido com um ato que pode gerar, em vez de saúde, gerar doença à criança. Que é o primeiro alimento da criança recém-nascida, né? Exatamente. Aí esses pesquisadores levam muito a sério essa pesquisa no leite materno, né? E há uma pressão da indústria do agrotóxico para que essas pesquisas não vão à frente, não se desenvolvam? Tem a indústria, tem toda uma cadeia, né, de revenda, tem muitos interesses econômicos, internacionais, produtos que já foram produzidos, proibidos em outros países, que são exportados e consumidos largamente aqui no Brasil, porque já está produzido, o custo disso tem que ser empurrado em algum país. E a mesma coisa acontece quando a gente proíbe aqui no Brasil, que vai para a África, vai para a América Latina, vai para outros setores. Ok, então a gente retoma o assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Continue acompanhando o Espaço Rural, eu te espero. Estamos de volta com o programa Espaço Rural, hoje falando sobre o uso de agrotóxicos em larga escala. Estamos recebendo Josiane de Castro Vieira, mestrando em agroecologia e representante da rede estadual de agroecologia do Estado. Bom, Josiane, a gente estava falando sobre, no bloco anterior, sobre esse consumo em larga escala, né? Por que o Brasil dá espaço para isso, né? As pressões ali econômicas, né? Toda a cadeia que envolve a produção do agrotóxico. A legislação, ela tem um peso nisso? Ela é permissiva demais? Que rege a legislação, que rege especificamente esse setor? De uma certa forma, a legislação brasileira conseguiu acumular alguns resultados até positivos comparados com outros países. Mas, infelizmente, depois da legislação tem a regulamentação e tem, sobretudo, a fiscalização. E a fiscalização, no que diz respeito ao uso de agrotóxicos e a chegada desses alimentos à mesa dos brasileiros, deixa muito a desejar pelos órgãos que deveriam estar fazendo a fiscalização. Muitos não têm estrutura, não têm técnicos fiscais o suficiente, não têm estrutura para fazer a amostragem e acaba sendo deficitária esse controle. Então são 3 etapas, né? A lei maior, a regulamentação, que são as especificações ali, né? Isso. E o controle, de fato. E o controle, de fato, que requer uma certa equipe, requer laboratórios, requer uma infraestrutura para isso, para poder, né, identificar. Isso fica a cargo em nível federal, a cargo de governo estadual, em nível federal, ou parcerias? Em nível federal tem a Anvisa e o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e em nível estadual o IDAF, que é o responsável por acompanhar a emissão
desses agrotóxicos, né? Toda vez que é vendido um agrotóxico, gera um receituário agronômico, isso gera cópias para esses órgãos recebem o grau de venda desses produtos. Mas na ponta, que seria na Ceasa, nos produtos onde é comercializado, nos supermercados e tal, fazer a amostra, identificar o quanto que está se utilizando, e muitas vezes existe ainda desinformação por parte de alguns agricultores que usam produtos não permitidos, produtos que são, na verdade, pesquisados e permitidos para o café, utilizam em repolho, por exemplo. Por desinformação, não intencionalmente mesmo. Aplica, faz um teste, acha que dá resultado, mas ele não tem ideia do quanto que esse repolho vai contaminado até a mesa do brasileiro, porque é um produto, na verdade, registrado para café. Como é o comportamento do agrotóxico no meio ambiente? A partir do momento que ele é aplicado, ele se espalha, até onde vai ali o problema que ele causa, né? Qual a extensão disso aí? Esses anos de pesquisa do agrotóxico, né, ele foi desenvolvido vários princípios ativos, piretroides, organoclorados, organoflorados, cada um tem seu princípio ativo e tem um modus operandi. Tem uns que agem por contato, tem outros que são sistêmicos, esses são mais críticos. Quando eles caem na planta, eles entram na raiz e entram dentro da planta, né? Então, muitas vezes o consumidor é erroneamente equivocado, por exemplo, com o tomate, acha que lavando o tomate ele está livre do agrotóxico. Mas como ele é sistêmico, entrou dentro da planta, ele está acumulado justamente na semente. Não tem como tirar. E aí realmente não tem, só uma lavagem não tem como tirar. O que teria que os agricultores utilizar também tem um período de colheita, antes da colheita, quanto tempo que pode usar o agrotóxico e tal. Mas o melhor caminho mesmo é o orgânico, não tem jeito. É a saída? É a melhor alternativa ao uso do agrotóxico? É a agricultura orgânica? Com certeza é a saída, tanto é a saída que já esse ano a própria FAO já reconhece como a agroecologia a grande saída para o consumo de alimentos saudáveis para o mundo, que foi a nota técnica da FAO desse ano. O sistema agroecológico é a mesma coisa que o sistema orgânico, de produção orgânica? Não, ele é um passo a mais do sistema orgânico. O sistema orgânico é um modo de produção e a agroecologia é uma forma de vida, né, que vai além, daí envolve também a questão de trabalho, a cultura dos agricultores, a cultura de uma comunidade, a convivência desse agricultor dentro do seu trabalho, a sua forma de trabalho, trabalho infantil, uma série de outras questões. Então, a agroecologia, na verdade, é um passo a mais, é uma ciência, ela é uma cultura, é um modo de vida, ela é além da produção orgânica. Se inicia com a produção orgânica, o processo? Se inicia. A produção orgânica, ela hoje já está bem regulamentada e dentro da legislação. Existem leis, né, como a reportagem mostrou, e muito fortes, por sinal. Muitos agricultores perguntam, poxa, por que meu produto, que é limpo, né, tem que passar por tanta certificação e custa tão caro e tem tanta gente inferindo sobre ele, e o outro que a gente sabe que está cheio de agrotóxico e cancerígeno, ninguém fiscaliza ou não cobra, não paga nada, né? Então é uma dúvida simples que o agricultor faz para a gente, que é da área técnica, a gente não sabe responder. Mas realmente é uma questão. Agora, o orgânico, ele é possível, já tem muitas alternativas, tem muitos agricultores que já estão nessa fase de transição, né, de adaptando a sua produção para chegar ao orgânico e virar um modo de produção agroecológico. É um outro questionamento também meu, né, que eu ia te fazer. A produção orgânica, uma propriedade para se tornar orgânica, ela vinda da agricultura convencional, né, que trabalha, usa, né, o agrotóxico, e passar para um processo de produção orgânica, há essa possibilidade? A terra consegue se regenerar e isso dura quanto tempo? Como que é esse processo de transição? A legislação é bem clara com relação a isso. A gente já avançou muito na legislação de produção orgânica, né? Ele varia de acordo com a espécie. Se você pega, por exemplo, o café, que é uma cultura perene, ele demora no mínimo 1 ano para poder ficar sem agrotóxico e ser considerado um café em transição para a produção orgânica, porque ele passou muito tempo e não pode haver uma ruptura de uma hora para outra, que o prejuízo para o agricultor pode ser muito grande. Então, essa transição ela é permitida e orientada no sentido de ir adaptando o agroecossistema dele, o modo de produção dele, para que solo, animais, plantas possam ficar limpos e já adaptados sem trazer transtorno para os agricultores. Essa que chama a etapa de transição. É a adaptação que vai sendo
feita dentro do ambiente para que possa chegar à produção orgânica. Então, cada alimento tem o seu tempo. Exato. Ali necessário para isso, né? Se você pegar hortaliças já com 6 meses, porque o solo já fica limpo mais rápidos, né? E as hortaliças têm um ciclo menores, com 6 meses já podem começar a produzir organicamente. Já o café 1 ano, a pecuária tem que, por exemplo, começar pelo pasto, tornar o pasto orgânico, para depois a pecuária e os animais que vieram, né, da produção, tem que vir também todo um tratamento específico de desintoxicação para considerar um animal em produção orgânica. E nesse período de transição, a produção agrícola, ela pode ser comercializada? Ela é o quê? Ela é orgânica? Qual a classificação dessa produção? Isso é muito importante, que assim, recentemente tem feito muita confusão que a agroecologia é a transição, e não é. É um equívoco as pessoas pensarem assim. Produtos que não usam agrotóxico, eles podem dizer que é sem agrotóxico, que ele está em transição, mas ele não tem o selo de orgânico. Porque ainda no cultivo ainda existe, a terra ainda guarda os resíduos. Então, pode ter no lençol freático, e aí por isso que é feito toda uma pesquisa, por isso que o custo é tão alto, o técnico tem que visitar, ele tem que fazer análise do solo, da água, dos animais, das plantas, ver o modo de produção e traçar um caminho para cada agricultor para desintoxicar e fazer essa transição. Nesse período, ele pode dizer que está em transição, mas ele não leva o selo de orgânico. Aquele selo que foi comentado ali, que é o selo da Chão Vivo, diz, ó, agricultura em transição. E o selo de orgânico que o mapa dá é quando já atingiu aquele nível após a transição e já está poder comercializar e dizer que é produto orgânico. Então, o agricultor que opta por passar por esse processo de transição e passar a trabalhar com o modelo orgânico, o modelo de produção orgânico, ele não tem nenhum, como o senhor falou, o custo é alto, ele não tem nenhum incentivo, nenhuma ajuda do poder público para isso? Foi bom você falar isso, assim, de fato, existem iniciativas muito importantes aqui no Espírito Santo, o SEBRAE tem feito isso, ele tem um programa chamado SEBRAE Tech, que ajuda a financiar parte dessa despesa que o agricultor tem, em 2 etapas, tanto na fase de orientação para a adaptação à transição e adaptação a normas de orgânicos, como depois na hora de conseguir a certificação, que são 2 etapas que o agricultor tem que passar, que esse que vocês entrevistaram passou, né? E o SEBRAE tem dado um apoio muito bom nesse aspecto. Mas, além disso, a gente sente a necessidade, como o próprio agricultor falou, precisava ter mais iniciativa pública, porque isso traria muitas economias, sobretudo nas filas dos hospitais, na fila dos postos de saúde. Isso daria resultados públicos muito importantes, se as autoridades pensassem mais nesse modo de produção. O brasileiro ingere, em média, cerca de 5 litros de agrotóxicos por ano. E, infelizmente, isso aparece em toda sorte, né? As pessoas não sabem o motivo de depressão, né? São muitos organoclorados, organofluorados, são imunodepressivos, né? Motivos de câncer, né? É curioso que na história do Espírito Santo, os pomeranos, de repente, começaram a aparecer, né? Foi muito estudado o câncer de pele dos pomeranos, mas por que não tinha antes? Eles já estavam aqui desde o final da década do 1800, na transição de 1800 para 1900, eles estavam aqui, já estavam sob o sol do Brasil, mas só adquiriram o câncer depois que começaram a aplicar agrotóxico, né? Então, algumas pesquisas começaram a apontar isso, e isso foi sendo maquiado, né? Infelizmente, hoje a gente tem casos aí que trabalhadores passam mal aplicando um produto, vai para o hospital e ele é diagnosticado causa-morte, falência múltipla dos órgãos, causa-morte, paralisia respiratória. A paralisia respiratória é causada por quê? Foi justamente por causa da contaminação. Falta só um registro no óbito para isso, para concluir melhor e, sobretudo, proteger quem trabalha com isso, né? Quem está tentando produzir um alimento saudável, tentando manter a sua vida, trabalhar na agricultura e produzir um alimento, e de repente passa por isso, e isso não aparece nas estatísticas. Só para a gente finalizar, que nosso tempo já acabou, o senhor acredita que o Brasil pode deixar de ser o maior consumidor mundial de agrotóxicos em pouco tempo? Eu acredito que quando você conversa com o consumidor, ele diz, eu quero um produto sem agrotóxico. Aquele agricultor ali falou que a dificuldade dele é o atendimento, né? Falta um telefone
Muita gente quer o produto orgânico, quer o produto sem agrotóxico. A FAO considerou esse ano, considerou e apontou, falou, do nosso caminho é o orgânico, o caminho para a humanidade é a agricultura. Eu estou fazendo mestrado nessa área, eu estudo desde 86, que eu sou agrônomo, e optei por isso, e eu acredito, eu tenho uma filha de 14 anos, eu preciso fazer com que eu acredite e ela também acredite que o Brasil tem muita gente boa e a gente pode virar essa página com certeza. Ok, Josiane, agradeço a sua presença mais uma vez aqui no Espaço Rural. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada também pela sua companhia. Este foi o Espaço Rural. Hoje nós falamos sobre o uso de agrotóxicos em larga escala. E se você quiser nos ajudar a produzir o Espaço Rural, entre em contato conosco pelo e-mail tvales.es@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.